Pessoal, então nós vamos estudar como determinar a reatância síncrona. Tá? Então, a gente começa aqui pelo circuito equivalente. Com o gerador em curto-circuito, então é importante que a fórmula que a gente vai desenvolver para calcular a reatância síncrona, ela é obtida a partir do ensaio de curto-circuito, pensando no ensaio de curto-circuito, certo? Lembre que no ensaio de curto-circuito o gerador está em curto, óbvio, né? Que é uma representação de uma das fases do gerador, né? Então, com o gerador em curto, a tensão terminal é zero. Aqui a gente mede as três correntes, né? Na armadura, variando a corrente de excitação com tensão terminal nula, né? Bom, a gente viu já da videoaula sobre a característica de curto-circuito, ensaio de curto-circuito, que essa relação é linear, porque como a tensão terminal é nula, a FEM resultante é aproximadamente nula também, ou seja, o fluxo resultante é nulo. Significa que o fluxo do rotor Φf e o fluxo do campo girante, nesse caso, estão em oposição e se anulam. Então a máquina praticamente fica sem fluxo, porque a tensão terminal é zero. Então, à medida que a gente aumenta a corrente de excitação, aumenta a corrente de armadura sem efeito de saturação. Por isso que a nossa característica de curto-circuito, no ensaio de curto-circuito, é uma linha reta, né? Por outro lado, não há como medir a tensão aqui, claro, porque a tensão é zero, né? Existe a força eletromotriz EF lá dentro do gerador, e existe a força eletromotriz ERA induzida pelo campo girante produzido pelas correntes de armadura, né? No entanto, a soma das duas forças eletromotrizes, a produzida pelo rotor e a produzida pelo campo girante, se anulam, de tal maneira que a FEM resultante é aproximadamente nula, porque a tensão terminal é nula, né? O aproximadamente nula é porque existe ainda uma queda de tensão na resistência da armadura e na reatância de dispersão, né? Note que aqui eu coloquei aproximadamente FEM resultante, porque na verdade o XS é a soma do XM, que é a reatância mais importante e maior da máquina, com a reatância de dispersão, que a gente falou lá no circuito equivalente, né? Então, aqui para calcular o R certinho, teria que ser a FEM logo após a reatância de magnetização, né? Teria que colocar para fora aqui, junto com o RA, o XA. Mas como o XA é muito pequeno, a gente coloca na mesma reatância, chama de reatância síncrona, né? Note que então, como está um curto, tensão zero, FEM resultante zero, fluxo resultante zero, não satura. Fluxo zero não satura. Tem fluxo? Tem o fluxo do rotor, tem o campo girante, mas os dois se opõem e se anulam. E as FEMs também se anulam. RA, o campo girante, e EF se anulam, certo? Bom, então note, nessa equação aqui, ó, menos EF mais RA mais JXSA mais VT igual a zero, né? O menos F passa para o outro lado, fica positivo, e que é a fonte, né? Então a soma do JXS mais RA e A com o VT dá o EF. Só que o VT é zero, né? Porque está um ensaio de curto, né? Zero. Então se o VT é zero, eu posso aqui reescrever essa equação com o VT igual a zero, né? VT igual a zero. Então eu posso escrever assim, ó. Se eu chamar isso tudo aqui de ZS, né? Eu posso dizer que o ZS é igual a EF sobre IA, né? Então, eu posso então calcular em termos de módulo, se eu souber quanto é que é o EF, né? E tiver a medida do IA, eu posso calcular o ZS. E o problema é que no ensaio de curto-circuito, como a tensão é zero, eu não tenho EF. Não significa que ele é zero, ele não é zero, é que ele é anulado pelo ERA, como a gente já falou. Então, como que eu posso saber quanto é que é o EF? Ora, da característica de circuito aberto. Lá não tinha corrente, então não tinha RA, só tinha o F. A tensão terminal era igual a F.
Então eu posso saber quanto é que é o EF da característica de circuito aberto. Então, apesar da expressão ser obtida, né, no ensaio de curto-circuito, né, a expressão é obtida no ensaio de curto-circuito, né? Porém, né, como que eu vou descobrir quanto é que vale o EF, né? Só usando a característica de circuito aberto, tá? Note que se eu medir o RA, eu posso calcular o XS, tá? Posso calcular o XS de maneira bem simples. O módulo da impedância ao quadrado menos RA ao quadrado, né? Note que vou chegar um pouquinho para cá isso aqui. Essa expressão, então, ficou a expressão geral para a gente determinar a reatância síncrona, tá? Essas expressões aqui, né? Mas note o seguinte, se eu estou no ensaio de curto-circuito e tenho uma certa corrente de armadura, essa corrente de armadura, claro, ela está sendo produzida no curto-circuito pela fêmea F, que é induzida pelo fluxo Φf. E, por sua vez, é induzido por uma certa corrente de excitação, né? Então, para uma certa corrente de excitação, eu tenho uma certa corrente de armadura no ensaio de curto-circuito, né? No entanto, para essa corrente de excitação que está produzindo essa corrente de armadura no ensaio de curto, qual a FEM que está sendo induzida lá dentro? É só eu pegar a mesma corrente de excitação e ir no ensaio em vazio, né? E lá eu vou saber que aquela corrente de excitação induz exatamente uma FEM F, né? Então, na verdade, eu costumo colocar aqui uma barrinha para dizer que esse F e esse A tem que ser para a mesma corrente de excitação, certo? Agora, esse F aqui, eu tenho que ir lá buscar na característica de circuito aberto. E o IA, eu busco na característica de curto-circuito. Bom, agora a pergunta é, né? Para qual ponto de operação, né? Para qual ponto de operação eu vou calcular, né? Porque no ensaio de curto-circuito eu tenho vários valores de corrente, tá? A gente vai começar pela reatância síncrona linear não saturada e a gente usa como parâmetro, no ensaio de curto-circuito, a corrente nominal da máquina, certo? Eu vou copiar isso aqui para lá, como vai ficar meio difícil de copiar assim, eu vou ter que fazer essa setinha aqui um pouco. Vou fazer aqui, ó. Então, esse aqui a gente busca na característica de circuito aberto. Vamos copiar isso aqui, pessoal, essa fórmula. Então, Ctrl C aqui, certo? E agora, visto isso, vamos tentar então calcular a reatância síncrona linear. Eu fiz aqui um esboço, tá? Eu fiz aqui um esboço, aqui é a nossa expressão, certo? Eu vou usar essa expressão aqui também depois para calcular a reatância síncrona não linear. Tá aqui, ó. Então, eu fiz aqui um esboço de duas características de circuito, né? Uma de circuito aberto e de curto-circuito. Note que aqui, ó, como a gente está trabalhando em curto-circuito, está pensando no cálculo, né, no ensaio de curto-circuito, o fluxo a gente viu que é zero, né? No ensaio de curto-circuito não tem saturação. Então, no caso de que a máquina está em curto-circuito, por exemplo, o fluxo é muito baixo, não satura. Então, na verdade, o EF que vai ter lá dentro da máquina nessa situação não é o EF que eu encontro aqui na característica de circuito aberto, mas aquele que eu encontraria se eu imaginasse que a máquina não saturava, né? Ou não saturasse. Então, o que eu faço? Eu faço uma linha prolongando a parte linear da curva, da característica de circuito aberto, que a gente chama de linha do entreferro. Então, se caso o ferro do rotor
do gerador fosse ideal e não saturasse, quando aumentasse a corrente de excitação, a FEM ia aumentar infinitamente, né? Linearmente. Não ia acontecer essa saturação por causa da orientação dos domínios de Weiser, dos ímãs elementares, né? Chega uma hora que a gente aumenta a corrente, não aumenta mais a indução, não aumenta mais o fluxo e não aumenta mais a FEM, já que a FEM é proporcional ao fluxo e à velocidade, né? Então, se o fluxo já não aumenta porque houve a saturação, a FEM também não aumenta, por isso que ocorre a saturação, né, pessoal? Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, eu vou chamar a FEM, o Z, eu vou chamar de Z. Vamos trocar a cor aqui da... Vou chamar de ZS linear, né? Ou ZS, XS, desculpa. Bom, mas no começo é ZS mesmo. ZS não saturado, ou linear. Sem saturação, né? Ó, linear. Aqui está faltando... o S ali de XS, que é XS, entre parênteses, não saturado, ou linear, né? Então, primeiro a gente calcula o ZS. Como é que calcula o ZS? A fórmula a gente já viu aqui, né? EF sobre IA. Qual é o IA que a gente vai usar aqui? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai usar o IA nominal. Note que é valor de fase, tá, pessoal? Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui na característica de curto-circuito para a corrente nominal de fase, na curva aqui, tá? Desce, então aqui usa a corrente nominal como referência. Vê qual a corrente de excitação, eu vou chamar essa corrente de excitação aqui de excitação 1, certo? Bom, o caso é o seguinte, pessoal. Como a gente já havia falado, para essa corrente de excitação, que eu vou chamar aqui corrente de excitação 1, aqui eu tenho a fórmula genérica, né? E se eu estou pegando a corrente nominal, nesse ponto do ensaio de curto-circuito, com corrente nominal na armadura, se está circulando essa corrente de excitação aqui, quanto que está sendo gerado de F lá dentro? Né? A FEM gerada pelo rotor, porque tem corrente de excitação lá no rotor. Bom, então eu tenho que ir na curva característica de circuito aberto, né? Para a mesma corrente de excitação. Então eu vou colocar aqui mesma corrente de excitação e de excitação 1. E aqui, ó, só com um porém. Eu passo batido aqui da característica de circuito aberto. Eu tenho que ir, na verdade, na linha de entreferro. Por quê? Porque como a máquina está em curto-circuito, o fluxo é zero, ela não satura. Então, na verdade, a FEM que vai ter lá dentro não é a FEM que eu medi no ensaio vazio, vai ser uma FEM um pouco maior. Por isso que eu tenho que ir na linha de entreferro, certo? E aqui eu acho uma FEM que eu vou chamar EF1, certo? Então, nesse ponto aqui, então, eu vou chamar EF1, né? Aquela FEM. Divido um pela outra, o F1 pela corrente nominal, e eu tenho a impedância síncrona. Como é que eu acho a reatância síncrona? É só usar a fórmula aqui, né? Tranquilo. A reatância síncrona, então, XS não saturado é raiz quadrada, né? Do ZS não saturado ao quadrado menos RA ao quadrado. E está resolvido. Certo, pessoal? Então essa seria a reatância síncrona
não saturada, né? Usa como parâmetro a corrente de fase nominal do gerador, vai na curva característica de curto-circuito, acha qual a corrente de excitação que estaria circulando, e aí com essa corrente de excitação descobre na linha do entreferro, na característica de circuito aberto, qual a FEM que estaria sendo induzida lá dentro. Claro, tem que ser o mesmo ponto. Aí eu pego a FEM, divido pela corrente e acho a impedância, né? Depois diminuo da resistência, certo? Bom, como é que é o cálculo da reatância síncrona saturada? Aqui se faz uma aproximação, na verdade. A gente não usa a linha de entreferro. Quando a máquina está com carga, ela está com fluxo nominal. Então, na verdade, não é só o fluxo do rotor, é o fluxo do rotor e o fluxo do campo girante. Esse fluxo pode estar mais ou menos alinhado com o rotor, produzindo um nível de saturação maior ou menor, dependendo da carga, né? Mas, de forma aproximada, a gente pode considerar que esse fluxo que produz tensão nominal, mais ou menos da mesma forma que o fluxo que produz tensão nominal quando está em vazio. Só que no caso em vazio, o fluxo está exatamente alinhado com o rotor. Então, na verdade, é uma aproximação, tá? Para considerar que a máquina está um pouco saturada, ou seja, que na verdade a reatância síncrona dela vai ser um pouco menor quando ela estiver com carga e com fluxo nominal. Então, como é que se faz isso? Em vez de fazer o caminho lógico, coerente, que é partir do ensaio de curto-circuito, da corrente, como a gente fez no linear, né? Achar a corrente de excitação e vir aqui e achar com a FEM induzida, se faz uma estratégia ao contrário, certo? Para considerar a saturação. Então, na verdade, no fundo, se usa mais ou menos esse ponto aqui, ó, que é o joelho da curva de saturação. O gerador normalmente ele é projetado para trabalhar, quando começa a saturar, né, que é esse ponto aí, ele ter tensão nominal. Então, tensão terminal nominal de fase aqui, certo, pessoal? Como a gente fez a nossa característica de circuito aberto lá, tensão de fase, então é só a gente achar qual é a tensão de fase nominal do gerador, né? Vem até a característica de circuito aberto, então faz o caminho contrário. Em vez de partir lá da corrente nominal e vir para cá, como a gente fez com a linear, aqui a gente faz o contrário. Parte da característica de circuito aberto e vem para cá depois. Já vou explicar, tá? Então, para essa tensão nominal aqui, qual que seria a corrente de excitação? Então, seria uma corrente de excitação 2, certo? Para essa corrente de excitação 2, tem que ser a mesma, se aqui é 0,5 amperes, aqui também tem que ser 0,5, por exemplo. Eu vou lá na característica de curto-circuito e vejo qual é a corrente. Eu chamo de IA1. Então, note, o importante é que a corrente de excitação seja a mesma, para ele estar no mesmo ponto no ensaio de curto-circuito. Só que a gente parte como referência a tensão nominal na característica de circuito aberto. Tá? Então, agora o que eu faço? Eu vou usar a fórmula. Tá? Então, eu vou calcular primeiro o ZS. O ZS saturado, então, considerando a curva de saturação, né? ZS saturado é igual a EF. Bom, só que eu não vou usar o EF aqui, né? Na verdade, eu vou usar o valor do EF correspondente à tensão terminal de fase, certo? Para produzir o mesmo nível de saturação. Então, no lugar do EF, eu uso a tensão terminal nominal da máquina. Divido, claro, no lugar do EF, né? Considerando que no ensaio em vazio, eu estava lá com um valor nominal de tensão terminal, né? E para a mesma excitação, né? Para a mesma excitação, então vou colocar até o amarelinho aqui primeiro, para a mesma excitação, porque tem que ser para a mesma excitação, mesmo ponto no ensaio de curto-circuito, né? Que eu chamei excitação 2, para a mesma excitação. Eu venho aqui no ensaio de curto-circuito e obtenho a corrente IA1. Então aqui IA1. Certo? Como é que calcula? Está calculada a reatância síncrona saturada, né? Como que calcula
a impedância, desculpem, né? Como é que calcula a reatância? É só usar a fórmula XS saturado raiz quadrada, né? Do ZS saturado ao quadrado menos RA ao quadrado, né? E assim a gente consegue calcular a reatância síncrona saturada, que deve dar um valor um pouco menor, né? Produzindo uma corrente de armadura um pouco maior do que a reatância síncrona linear, né? Não saturada, que a gente viu antes. Tá bom, pessoal? Obrigado.